Estamos de volta com o Bom Dia Fox, você participando na hashtag Bom Dia Fox. Segunda, deixe a sua mensagem, porque, claro, olha aqui, ó, nós vamos falar muito desse jogaço, sem dúvida, né, Paulo Lima? Nossa. O mais importante do futebol brasileiro em 2019. Mas não tem a menor Todo dúvida. respeito ao título da Copa do Brasil, Do mas aqui Atlético. vale um passaporte para decidir o título do continente. O Atlético também já está na Libertadores, mas você tem toda a Exatamente. razão, é o título do continente mesmo. E olha, empatou, né? O Flamengo empatou no fim de semana e depois do empate com o São Paulo, domingo de folga, só que não, meu amigo, é semana de Libertadores. E o JJ ontem mesmo já comandou uma atividade, Flamengo embarcando hoje para Porto Alegre. Sábado, com o Maracanã lotado, não teve gol. Mas no domingo, teve trabalho para o Flamengo. Menos de 24 horas depois de empatar com o São Paulo, o rubro-negro voltou aos treinos no Ninho do Urubu, já de olho no jogo de quarta-feira contra o Grêmio pela Libertadores. A gente tem que estar preparado, porque contra o Grêmio vai ser mais uma batalha, outra competição, é uma eliminatória, né, 2 jogos. Então a gente tem que mudar a chave agora e concentrar na Libertadores. Os jogadores fizeram trabalhos leves na academia e no campo. O Flamengo viaja para Porto Alegre nesta segunda-feira pela manhã e não tem nenhum desfalque. Dado importante para Jorge Jesus, que já prepara o time para uma difícil missão. Isto vai ser disputado como é óbvio, não vai ser resolvido nada quarta-feira em Porto Alegre, aconteça o que acontecer das duas equipas. Agora vai ser um jogo muito competitivo, vai ser um jogo com um ritmo muito alto. Vamos sofrer alguns momentos do jogo, vamos ter uma equipa que vai disputar o jogo connosco, essa sim, vai disputar o jogo connosco e vai-nos algumas vezes encostar às cordas. Não foi o que aconteceu hoje e a maior parte dos jogos também isso não acontece, mas também estamos preparados para isso e estamos preparados também para o nosso poder e estamos preparados que vamos, conscientes que vamos dividir o jogo e que vamos atacar e quando tivermos que defender temos que saber defender, e penso que vai ser um grande jogo. Espero que a equipa do Flamengo esteja a um nível alto para poder competir e para poder dar uma resposta muito forte no jogo de quarta-feira. A delegação rubro-negra vai repetir a estratégia das quartas de final quando enfrentou o Internacional. Vai utilizar a mesma concentração em Viamão, a 25 quilômetros de Porto Alegre. Repetindo a estratégia, né? Ficou em Viamão também, no Vila Aventura, que é um resort, enfim, bem pertinho de Porto Alegre, onde o Flamengo se isolou contra o Internacional. Vai fazer a mesma estratégia contra o Grêmio, Paulo Lima. É um projeto que deu certo, né? Você dá tranquilidade, você dá, acima de tudo, uma autonomia para o time dentro de um espaço que só ele está utilizando, né? Fica ali isolado, treinando, né? Com segurança, enfim, tudo que é de direito num momento como esse, né? Concentração total, né? Ficar todo mundo abnegado na vitória, no bom resultado, no bom jogo, na boa disputa, né? E esse projeto do Flamengo é um projeto ambicioso e que tem cara de vitória, né? Independentemente da competição, mas é um projeto que tem cara de vitória, tanto é que está aí, bem perto de uma final da Libertadores da América, o que não é fácil, né? O Flamengo não chegava aí, olha, desde aquele tempo lá do Zico, né? 84. Não foi o Zico tinha saído para o Udinese. Mas então é daquela época de lá. Foi o primeiro ano do Flamengo sem o Zico. Chegou à semifinal. Então. Que naquela época, Paulo Lima, não era mata-mata, né? Eram 2 triangulares, avançavam um clube de cada triangular. E no triangular do Flamengo, avançou Flamengo e Grêmio. Exatamente. Ô Paulo Lima, o PVC... Quer dizer, avançou Flamengo e Grêmio, perdão. Flamengo e Grêmio terminaram o triangular, os dois com 6 pontos. E aí fizeram um jogo extra e deu Grêmio. O Grêmio fez a final e perdeu para o Independente. É capa do Fox Sports a análise do PVC sobre a questão física do Flamengo, né? Nos últimos jogos o PVC identificou uma queda no rendimento físico do Mengão. Você está com o PVC? Você viu alguma coisa nesse sentido no jogo contra o São Paulo? Olha, eu não enxergo dessa maneira, não. Eu respeito, eu acho que é uma análise de cada um tem uma maneira de ver, mas eu não vejo isso, não. Eu acho que... Por que você tem que deixar o que fez o São Paulo dentro daquele projeto para poder negativar o Flamengo numa queda física? Não vejo, sim.
Eu acho que não, acho que não. Acho que o time teve a mesma disposição, a mesma vitalidade, mas encontrou um outro time do outro lado que tem futebol, que queira ou não queira, tem gente de qualidade jogando lá. E o São Paulo teve oportunidade, o São Paulo teve chance de fazer gols, assim como o Flamengo também teve. O volume do Flamengo foi muito maior, é evidente. Mas eu não enxergo dessa maneira, não. Por exemplo, o Renato ontem poupou todo mundo. E aí você desperdiça a oportunidade de somar 3 pontos contra o time que está na zona do rebaixamento. O Jorge Jesus, queira ou não queira, está aí ontem, já botou para treinar. Levou a galera para treinar. Por que não? Por que não? Né? Eu acho que essa coisa do que a gente falava do Flamengo do ano passado com o Barbieri, né, que tinha, mas o Barbieri não tinha 2 times como tem o Jorge Jesus agora. O Jorge Jesus tem peças de reposição, tem peças para trocar, tanto que ele trocou o sistema defensivo praticamente todo e no decorrer do segundo tempo botou o Rafinha, botou o Felipe Luiz, botou o Gerson novamente para jogar, ou seja, ele poupou moderadamente, modestamente alguns jogadores. Eu não enxergo, eu acho que o jogo é para isso, decréscimo físico. Eu acho que não. Agora, não concordo. Cai, né, Paulo Lima? Tecnicamente falando, por exemplo, o Flamengo, quando tinha o Cuéllar, eu acho até que hoje, não sei, ele não seria mais aquele titular absoluto. Mas com o Jorge Jesus já começou meio a oscilar, né? Exatamente. Eu acho Agora, que não se seria tivesse titular, o Cuéllar, com o Gerson tá jogando, o Arão e o jogando. Gerson, enfim. Mas se o Cuéllar estivesse no grupo, ontem você poupando o Gerson, entraria o Cuéllar. Que tecnicamente falando, você mantém mais nivelado o time. Ele é mais o Pires da Mota Mota é um jogador, assim, ó, não vou nem fazer uma crítica. Por característica, é um jogador que entra basicamente só para destruição. Ele não constrói, ele tem dificuldade. O passe dele não tem a mesma qualidade dos A outros função jogadores. dele é essa mesmo. E o Jorge Jesus, o time do Flamengo, joga muito com essa bola de transição. A passagem do meio de campo para os seus homens de frente. E sentiu muita diferença com a presença do Pires da Mota. Mas o Calil, A dinâmica de jogo, Paulo Lima. é evidente que você sente, não pela questão física, mas pela questão de um cara que tem menos qualidade. Eu defendia isso, em passado, não tão distante assim, que eu achava que, quando o próprio estava jogando, que eu achava que deveria jogar com o Arão na cabeça de área, todo mundo falou, tá louco, vai a cabeça de área, tá aí. O Mas tempo se o passou. Diego tivesse à disposição, eu acho que o substituto seria o Diego ontem. Mas olha, Nessa função que você defende. mas é isso, é mais ou menos isso. E a gente tem visto a recuperação do Jogando Diego. como segundo volante. Eu acho. A recuperação do Diego tem sido melhor do que se esperava, hein? Ele tem sido, e dentro do Flamengo se fala que, mais uma vez, aquilo que é valorizar quando você tem um cara que é dedicado profissionalmente como o Diego é, né? A intensidade dele na recuperação, a dedicação e, é lógico, toda a condição que o Flamengo dá na fisiologia, na fisioterapia, né? No trabalho que tem de recuperação física do Diego, está evoluindo muito bem. Não se surpreenda se na reta final, de repente, aquilo que era previsão para 2020, ele aparecer para jogar. Ainda é cedo para falar isso. Mas o Flamengo, mesmo com as mudanças que fez, encontrou um São Paulo diferente. Gente, o Hernanes não jogava uma partida como jogou na última. Hernanes está crescendo. Não, o Calheiros, assim, eu acompanhei o jogo e era nítido que não tinha condições de mandar em campo. Nítido que não tinha condições, né? Então eu estava desgastado fisicamente, tanto que na última bola que ele perde ela e dá um esticão, a imagem da batata da perna dele endurecida é de um desgaste físico absurdo, né? Tem que parar o jogo para atender. Mas foi um cara que voltou com vitalidade. O Daniel Alves correndo até o final, né? A defesa queira ou não queira se matando. Né? Então, o time todo se dedicou a um projeto novo no São Paulo com o Fernando Diniz, que não é o projeto do Fernando Diniz com passagem pelo Atlético Paranaense, com passagem pelo Fluminense, mas é um projeto de amadurecimento do próprio Fernando Diniz. Pô, estou enfrentando o Flamengo de peito aberto. Por que eu vou ficar tocando a bolinha para lá e para cá e ter posse de bola? Não, foi para o jogo. Foi para o jogo, teve oportunidades e o Flamengo também, com a ausência, é claro, dos 2 principais laterais, quando o Gerson no meio-campo, cai a qualidade. Evidente que cai a qualidade do Flamengo. Mas não é por isso que você tem que desvalorizar aquilo que o São Paulo fez. Então, é um resultado que foi adverso. Gente, o Flamengo continuava 100% no campeonato, todas em casa. Primeiro ponto, ou melhor, 2 pontos que o Flamengo deixa fora de casa para um São Paulo que veio com essa disposição também de, pelo menos, amenizar a crise lá no Morumbi. Bom, e os técnicos, né, que estão aqui nesse belíssimo... Rapaz, que trabalho legal da arte do Fox Sports, né? Vocês estão de parabéns, porque cada arte uma mais bonita do que a outra. Aqui a gente vê os principais personagens... E as cores, né, dos dois clubes, elas parabéns mesmo, evidenciam isso, né? Baita orgulho de vestir a camisa desse time, viu? Da produção do Fox Sports, da arte, muito legal mesmo. 2 desses personagens vêm travando em um duelo, uma guerra fria nas palavras, meu caro Paulo Lima. E a gente vai ver mais um capítulo de JJ, o Jorge Jesus, o Mister, e o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Os 2 jogos são difíceis, vai ser muito equilibrado os 2 jogos. E
como eu já respondi a um colega seu, este jogo vamos ter uma equipa que nos vai encostar às cordas durante o jogo, que raramente este ano nos tem feito. Uma equipa que vai dividir o jogo, que raramente nós não estamos habituados. Nós estamos habituados a comandar o jogo durante a maior parte do tempo e o adversário de vez em quando irá à nossa baliza. O jogo quarta-feira não vai acontecer e, portanto, vamos estar preparados para esses momentos do jogo e também poder dar resposta quando a equipa tiver bola, porque aí também somos uma equipa muito forte. É surpreendente, né? Um clube como o Flamengo, como fez grandes times sempre com essa torcida aí, depois de 35 anos o Flamengo chegando numa semifinal e está chegando merecidamente. Você falou em termos de experiência, em termos de time cascudo. O Grêmio está acostumado às decisões. O Flamengo também está. Só que o Flamengo tem uma grande vantagem. O Flamengo buscou os melhores. Eu falei outro dia na entrevista e volto a repetir. Se hoje você fizer um amistoso com a seleção brasileira contra o time do Flamengo, é jogo duríssimo. Se você o Flamengo tem 7, 8 jogadores a nível de seleção. Os que não são nível de seleção brasileira são de outros países. O Jesus está fazendo um grande trabalho. O Flamengo chegou merecidamente. E gastou, contratou bem, fez um grande elenco, justamente para chegar. Então está de parabéns a diretoria do Flamengo, está de parabéns os jogadores do Flamengo, o Jesus, por terem chegado na semifinal. Mas o Grêmio também está de parabéns, a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, porque o Grêmio, sem gastar, mais uma vez está numa semifinal. Quem é o favorito? Eu não vou ficar aqui jogando conversa fora. Favorito pelo elenco que tem é o Flamengo, pelo que ele gastou. É o Flamengo que vai passar? Bom, aí é outra história. Entendeu? Vai ser um grande jogo de 180 minutos. Duas equipes que buscam gol, que buscam as vitórias. Tanto o Grêmio como o Flamengo pode ter certeza que não vão mudar sua maneira de jogar. E eu acho que quem ganha tudo isso aí são vocês da imprensa, os torcedores do Grêmio, os torcedores do Flamengo e os torcedores de outros grandes clubes. Porque vão ver duas equipes que buscam o gol. Infelizmente, só uma vai passar. Poderia ter sido, né, uma final de Libertadores, mas o homem lá de cima não quis, então apenas uma equipe vai passar, mas pode ter certeza que qualquer uma das equipes que passar, o futebol brasileiro vai estar muito bem representado pelo que as equipes vêm fazendo nas competições. Sem dúvida, sem dúvida. Flamengo, o Grêmio, o Brasil estará muito bem representado na decisão da Libertadores. E nesse trecho aí, Renato e Jorge Jesus, Paulo Lima, falaram praticamente a mesma língua. Exato. Porque o Jorge Jesus disse, né? O Flamengo tem por costume tomar a iniciativa, tomar o controle do jogo. E até ele usou ali no complemento do raciocínio dele. Raramente o Flamengo é assustado em seu gol. Pelo menos nessa sequência de vitórias, pouco a gente viu. Né? E o Renato completou. Aí o Jorge Jesus, ele completou, né? Terminou o raciocínio dizendo: mas não vai ser assim nesse confronto contra o Grêmio. E o Renato disse, é o jogo de duas equipes que buscam o gol a todo instante. É verdade. Vai ser assim já na quarta-feira? Primeiro jogo, Paulo? Eu acho. O Jorge Jesus usou uma frase muito interessante, né? O Flamengo quase não fica nas cordas, né? Como aquele boxer que massacra o adversário. Não fica mesmo, difícil. O Flamengo é o contrário. O Flamengo empurra o adversário para as cordas. Isso tem sido nítido e claro, né? Como a gente tem acompanhado nos últimos jogos do Flamengo. Isso é evidente. A questão toda do projeto ambicioso, tanto de um técnico como de outro, das cores do Flamengo e do Grêmio, não é só o Renato, não é só a diretoria, não são só os jogadores, a comissão técnica e os torcedores. Isso é um reflexo muito bom para o futebol brasileiro, para fora do país. Duas equipes que estão, mais uma vez, exibindo o futebol que é bem a raiz do nosso futebol, né? Com qualidade técnica, com talento de individualidade, com movimentação, com pegada de marcação, com projeto tático diferente um do outro. E o Renato tem toda a razão. A diretoria do Flamengo fez o que tinha que ser feito nesse momento, investiu alto, contratou os melhores. O Renato, em nenhum momento, eu discordo daquilo que ele fala. O Flamengo tem projeto de 6, 7 jogadores a nível de seleção e tem os outros todos que estão por lá, né? Queira ou não queira. O próprio Arrascaeta cada vez mais é cotado. Né? O Berrio está aí, está sendo chamado para a seleção colombiana. Não, o Arrascaeta sempre. E o próprio Berrio que está sendo convocado para a seleção colombiana sem ser titular. Pires da Mota, volta e meia, está na seleção paraguaia. O próprio Cuellar, quando saiu, já era jogador de seleção também. Agora, o detalhe é que esse Grêmio tem uma maneira muito coesa de jogar sob o comando do Renato já há mais de 2 anos. Isso é uma vantagem do Renato. Agora, na diferenciação técnica, o Flamengo leva uma vantagem nítida e clara.
Olha, lembra quando a gente estava discutindo a sequência do Flamengo e o Grêmio vinha sofrendo com baixas importantes como o Jeromel, o Jean-Pierre, e muitos flamenguistas diziam assim, olha, se fosse amanhã o jogo, o Flamengo passaria. Mas o Jeromel e o Jean-Pierre não jogam tranquilidade. A primeira, Exato, não, só para eu concluir o raciocínio aqui, Paulinho, para você entender onde eu quero chegar. Naquele momento, se você tivesse uma aposta, né, se as pessoas fossem apostar, todo mundo apostaria no Flamengo. Aí passa 1, 2, 3, 4 jogos, o Grêmio começa a voltar a ter aquele volume de jogo e um personagem começa a jogar muita bola. Volta a jogar muita bola. O Luan. E aí eu acho que hoje, olha, na véspera, antevéspera, né, desse confronto, não tem absolutamente nada. Não tinha antes também, concordo, não tinha antes também. Tinha mesmo. Só que antes, ali, vendo os dois times, o momento que os dois times estavam vivendo, o Flamengo vai atropelar o Grêmio. Não vai ser assim, não seria assim. Agora, mais do que nunca, o Luan jogando o que está jogando, tudo aberto. E quando você fala, por exemplo, você me questionou sobre a questão da preparação física, né, de desgaste físico, você não tem lesão. Não tem, verdade. O Flamengo não tem lesão. No início do Jorge, a gente tenta falar, tem jogador lesionado, é o ritmo dessa nova equipe de condicionamento